Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades, mais uma semana de operações. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Ronaldo Martins, day trader de mini índice. Para quem não me conhece, opero através da análise gráfica e do price action e compartilho minhas operações diariamente e faço um fechamento de mercado. Então, bora para a leitura. Hoje realizei uma compra, direto para a operação que realizei hoje. Hoje realizei uma compra de 30 lotes na tendência de alta forte. Aqui foi onde o mercado abriu. Esse é um gráfico de 2 minutos. Ele abre às 9 horas e abriu extremamente forte. O mercado rompendo aqui uma consolidação dos dias anteriores. Aqui ele ficou acumulado desde o dia 10. Aqui, ó, ficou acumulando. Acumulou na sexta e hoje ele rompeu forte e rompeu acima da resistência, né, dessa consolidação. E aqui ele abriu forte, até deu uma compra aqui logo na abertura, mas eu preferi não arriscar, eu guardei um pullback, ficou um pouco caro, ficou uma barra de 500 pontos, e ela poderia fazer um pivô e acabar me tirando da operação. Aqui deu mais uma entrada, fez um halt, né, na VWAP, próximo ao topo, ó, esse vermelho aqui é a resistência, né, resistência é a região onde o preço ainda não tocou e onde teve uma forte rejeição e o mercado desceu. Ele funciona como um teto da região onde o preço trabalhou e o suporte é como o chão, né, um fundo. E aqui era uma resistência importante, que ele corrigiu aqui no dia 12 e ele não rompeu na sexta-feira, mas hoje abriu forte, saindo aqui da 200 e dando continuidade de movimento. Aqui seria um halt, né, um pivôzinho clássico. Ó, ele ancora, né, rejeita a VWAP. Aqui já tinha uma forte pressão compradora. E aqui seria uma boa entrada, mas acabei ficando de fora. Ainda com o risco dele falhar nessa região de topo de lateralidade. O risco dele ter uma falha, né? E como eu faço uma operação, eu preferi ficar de fora. E aqui ele deu continuidade, o mercado foi forte, foi buscar alvos de projeção. Aqui, como tínhamos projeções mais amplas, ele rompeu uma lateralidade ampla. Eu primeiramente, né, trabalho com alvos mais curtos primeiro. Por exemplo, esse topo aqui. Esse topo do dia anterior, da sexta. Ó, e aqui foi a projeção de 100%, né, dessa pernada aqui. Ó. O último movimento aqui foi esse fundo. E o último movimento dessa pernada de queda, que desceu em duas puxadas, é esse topo aqui. E aqui eu projeto 100% dessa altura. Seria o alvo de 100%. Aqui onde ele acabou tendo uma reversão aqui. Só que ele ainda estava forte na tendência. Aqui ainda estava forte. Ele formou aqui uma cunha, né? Uma cunha de alta. Mas como estava muito forte, eu preferi ficar de fora. Apesar de estar no alvo de 100%, ó, o formato de cunha. E aqui uma divergência no FR. Abaixo da barra que tocou na 9, deu uma entrada boa. Chegou a pagar 300 pontos. Mas eu acabei ficando de fora, fiquei com medo de tomar uma violinada e buscar os mais longos. Aqui deu pelos 5 minutos também. Ó, deu um bom T-bar reversal, ó que bonito, rompendo para baixo dessa LTA micro. Micro porque esse é só esse movimentinho, né? E ele fechou na mínima, foi bem bonito aqui. Mas eu acabei ficando de fora, porque ele não tinha tocado nem na 9. E o risco dele dar uma violinada e fazer outro movimento na compra era grande. Por causa dessa pressão compradora, eu preferi ficar de fora. Como é uma operação, a gente acaba ficando mais a risco, né? Fica procurando uma melhor entrada. Aqui foi onde eu entrei. Ele armou aqui,
fez a primeira puxada, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu falar as características, né? Uma tendência de alta forte, foi essa aqui, rompeu a consolidação. Uma armadilha para ursos. O que seria a armadilha para ursos? Como a tendência estava forte, ele fez a primeira puxada dessa cunha. Aqui ele armou o pullback, ó, uma barra compradora, e aqui ele arma um pivô de baixa. Só que a tendência está muito forte. E ele estava na cara da VWAP, ó. As médias ainda não tinham invertido, ó, a 20 ainda por baixo da 9. E não tinha rompido esse fundo aqui. Que seria um fundo duplo aqui no caso. Só mais desengonçado aqui, ó. Primeira. E aqui ele armou um fundo duplo. Ó, primeiro fundo, segundo fundo. Mais macro, né? Movimento mais macro. E aqui eu entrei nesse two bar reverse aqui de venda, entrei acima dele aqui, ó. Que é onde quem entrou na venda colocaria um stop nessa barra ou no topo anterior. Então eu entrei no stop de quem vendeu essa barra, porque ela estava num contexto bom, pressão compradora forte. Deixa eu tirar o zoom aqui. Fundo duplo, né? Que foi esse que eu mostrei. Two bar reverse saindo. Deixa eu apagar esse aqui. Two bar reverse saindo das médias 20 e 9. Aí o two bar reverse veio depois, né? Antecipei o movimento. Ó, veio essa barra. Não muito expressiva, mas maior, né? Muito maior que o corpo da anterior. Eu não aguardei nem o rompimento dela como gatilho, né? Eu entrei no rompimento dessa aqui. Então eu antecipei. Não aguardei uma segunda entrada, não aguardei o fechamento da barra e não aguardei o rompimento da barra de gatilho. Então eu antecipei um pouco o movimento pelo risco dele estar numa pressão forte compradora e ele não fazer pullback e acabar rompendo forte aqui, pegando muitos stops e gerando uma barra forte na compra para romper topo e buscar a milhar, né? Que ele estava próximo da região da milhar que ele não tocou. Aqui. Ó, 139 mil. Essa é a região, ele não chegou a tocar. Então ele poderia romper direto sem fazer pullback. Aqui eu acabei tomando um calor, né? Porque eu antecipei o movimento. Aqui ele deu uma segunda entrada, ó. Meio arriscado, uma barra fraca, mas pagou. Aqui eu já fiquei mais tranquilo, porque aqui ele já renovou e fez um halt, né? Fez uma trick entry. Ele faz a acumulação e arma já um pivô de alta já. Aqui já muda o contexto, ó. Aqui ele muda o contexto. Aqui ele já armou um pivô de alta. Até poderia proteger o stop aqui, mas eu deixo o stop padrão de 250 pontos. Aqui deu mais uma entrada, ó. Uma barra que rompeu o topo e rompeu esse pullback pós-rompimento. Que aqui ele fez. O que seria o pullback pós-rompimento? Ele fez o pivô, rompeu, e aqui ele fez um pullbackzinho. Ele corrige, porque está fraco, está na região de topo, está em alvo de 100%, e aqui entrou pressão compradora e estava perto da abertura do... Foi bem na abertura do Dow Jones, que é às 10h30. Abriu o mercado americano e aí deu continuidade na tendência. Essa aí foi a operação de hoje. O que mais que tinha aqui? Suporte na parte superior do canal amplo. Essa aqui foi um detalhe. Aqui eu tinha projetado esse canal. Peguei esses fundos e projetei um possível canal para abertura. Ó. Peguei esses fundos e projetei na parte superior desse topo. E aqui ele poderia trabalhar dentro desse canal e acabar iniciando a reversão novamente, voltando para dentro da lateralidade. Não foi o que ocorreu, ele rompeu forte para cima do canal e ó, veio fazer um reteste na parte superior desse canal. Então ele serviu como suporte
partir do momento que ele rompe, tem muitas linhas aqui, deixa eu dar uma apagada. Aqui. Ele rompe forte e aí volta para fazer um teste. Não consegue voltar para dentro do canal. Se ele volta para dentro do canal, corre o risco dele buscar a ponta inferior do canal ou retração de 50 desse canal, que daí ele falha o rompimento. Aqui ele mostrou a continuidade e eu aproveitei para fazer essa compra. Deixa eu apagar aqui. Dar uma limpada. E aí foi buscar um canal mais amplo. Aqui tinha mais esse canal. Eu tinha traçado essa linha superior aqui, com o risco dele falhar também. Ele não chegou a tocar por cima desses topos. São pontos onde ele pode acabar rejeitando, são linhas de projeções. Ó, ele rompeu forte também, essa linha. E aqui um movimento mais amplo, lá do fundo do dia 9. Ó, tracei esse último fundo, olha, bem respeitando. E aqui ele foi buscar a parte superior lá, desse canal mais amplo. Aqui fica fácil de ver, ó. Ó, ele ficou dentro desse canal bem amplo. Aqui rompeu, fez o pivô e foi buscar a parte superior, ó, e não conseguiu romper. Ali nessa região a gente pode trabalhar com divergências no FE e acabar pegando operações na venda. É uma boa região para que o comprador vai estar realizando e a gente aproveita para fazer operar na contra, na posição contrária. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui ele rompeu. Essa linha vermelha é um topo macro, ó, um topo importante. Então ele rompeu, veio trabalhar acima. Pode ver que ele respeitou ainda. Aqui já é mais difícil de visualizar, mas uma barra externa, né? Ó, essa barra de venda, ela foi acima e veio abaixo. O mercado já é extremamente esticado. A gente pode considerar esse topo ou esse topo como o primeiro, essa acumulação como segundo e essa como terceiro. Então a gente considera aqui uma cunha também, mais desengonçada, né? Muito esticado, mas não menos importante. E aqui entraria abaixo dela como padrão de reversão. E não desenvolveu muito, mas daria para levar até a média 20 e aqui já protegia, né? Ó, ela não desenvolveu. Aqui gerou até uma compra. Mas aqui é uma entrada mais arriscada já, né? Ó, por isso que o importante às vezes é aguardar o rompimento da barra. Ele não rompeu o topo anterior, né, nessa barra. E aqui poderia falhar esse topo macro vermelho e acabar fazendo uma correção mais profunda. Por isso que é importante aguardar o gatilho, né? O rompimento da barra, que aqui veio. Ó. Aqui ele já armou um pivôzinho de alta. Eita, ficou desengonçado. Mas aqui ele já armou um pivôzinho de alta. Poderia entrar no rompimento desse topo, levando essa barra de gatilho em consideração e um pivô de alta com a tendência forte. E ele veio buscar topo. Aqui já formou uma cunha. Naquela região do canal amplo que eu tinha mostrado anteriormente. Uma entrada bem bonita. Acho que deu pelos 5. Ó, 5 minutos deu uma barra fechando na mínima aqui, ó. Um monte de barra reverso. Barra um pouco interna, né? Mas o corpo dela bem expressivo em relação à barra anterior. E o contexto, ó,
divergência no IFR. Ó, topos descendentes, topos ascendentes. Buy reversal, senta o dedo. Aqui ele falhou, ó, por isso que é ruim usar o stop muito curto. Que aqui ele veio violinal, 150 pontos, 135. Deixasse 250 não pegava. E aqui faria uma nova entrada, né? Porque aqui ele veio só dar uma violinada e foi lá buscar, acho que é 200 do 2 aqui. 200 do 2 e a resistência macro que acabou virando um suporte. Rompeu acima dela, quando é o teto acaba virando um suporte, né? Um ponto de briga. Aqui uma entradinha na inversão das médias pelo 2 minutos. Que também deu aqui até 200, 300 pontos. E aqui pelos 5 minutos, ó, servindo como suporte, divergência no FR, fundos descendentes, fundos ascendentes, divergência, mercado sempre entregando. E aqui gatilho, tipo buy reverse, uma comprinha no final do dia, para quem já estava desesperado. Porque aqui é o horário que o cara tá desesperado já, batendo o lote, enchendo a mão, virando a mão para venda, virando a mão para compra e batendo o lote, tentando tirar dinheiro da robozada. E aqui é a hora do desespero. Difícil a gente fazer umas entradas boas nessa condição, mas aqui daria uns 300 pontos ainda até o fechamento aí do dia. Hoje teve uma forte compra, acredito que influenciada aí pelas notícias. Saiu uma notícia aí que até o petróleo, né, não disparou muito, porque acabou não sendo afetado tanto assim a movimentação do petróleo lá dos outros países, né, na Arábia Saudita, o Kuwait, Emirados Árabes, tem o Iraque também, que são grandes fornecedores de petróleo, e não é só o Irã, né, que foi atacado aí, mas acabou não afetando tanto assim o transporte de petróleo na região. E também teve a Câmara hoje, que entrou aí contra uma decisão contra o IOF, né, de eles não estarem fazendo uma reforma tributária e simplesmente está taxando imposto sobre imposto. E aí a Câmara dos Deputados estava votando hoje, não votaram ainda, mas a princípio eles já devem ter mais de 300 votos, então acredito que isso influenciou aí um movimento de alta no mercado, porque já tinha ali uma soma superior para votar contra nessa decisão de impostos do IOF, né, aumento de IOF. É isso, pessoal, essa foi minha leitura de hoje. Se você gostou, deixe nos comentários, está conseguindo entender as operações, se está servindo aí de auxílio nas suas operações diárias. E deixa um like, compartilha e se inscreve para estar acompanhando mais operações. Tamo junto, bons trades, amanhã tem mais.